Corinthians, João Paulo Capelanes. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 6h50, ao vivo aqui nos Donos da Bola, João Paulo Capelanes, que acompanhou ao vivo também, Capê, depois de muito tempo, uma entrevista coletiva presencial, e foi uma entrevista daquelas, bastante esclarecedora, não, Capê? Como vai? Boa noite. Fala, Vini, abraço pra você, Solero, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Gabizinha também tá por aqui, beijo, Gabi. É o seguinte, Vini, particularmente eu queria primeiro parabenizar o Corinthians por ter, depois de, pouco mais de 2 anos, ter aberto as portas novamente do CT Joaquim Grava para a imprensa. A gente sabe que a boleirada não quer a presença dos repórteres no dia a dia. O próprio Juliano, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, recentemente falou muito sobre isso. Os outros jogadores que passaram no microfone da Bandeirantes falaram a mesma coisa. Segue o discurso. Os atletas ficam mais à vontade no dia a dia do CT, sem a presença dos jornalistas, mas o Duílio, o Roberto, o Alessandro, os 3 fizeram questão que a imprensa, antes de virar a temporada, participassem dessa entrevista coletiva, que, Vini, eu sinceramente vou dar uma leve discordada de você. Eu acho que não foi uma entrevista esclarecedora, volto a dizer, parabenizo aqui a assessoria, a disponibilidade de nos receber lá, mas particularmente foi uma entrevista coletiva sem muitas manchetes, se é que dá pra se dizer assim, porque falou sobre Paulinho. Oi. Eu achei até que o Roberto jogou baixo quando ele colocou a culpa na imprensa, na arritmia do Silvinho. Aí jogou muito baixo, aí desceu muito o nível. Aí foi muito mal. Olha, Soler, vamos lá. Depois a gente conversou rapidamente com o Roberto de Andrade quando acabou a coletiva. A gente vai colocar a palavra do Roberto, mas só para que a gente possa explicar o que eu interpretei dessa última resposta da coletiva do Roberto de Andrade. Ele quis dizer que hoje, com esse tribunal que é a rede social ou a rede antissocial, a opinião de um jornalista, de uma pessoa que cobre o dia a dia do Corinthians, e aí não estou falando só da Rádio Bandeirantes, estou falando da Transamérica, da Jovem Pan, de qualquer outra emissora de TV, de rádio, internet, não importa. A gente dá uma opinião e aí muitas vezes a massa vem com a sua opinião. E por mais que você dê uma pancada às vezes um pouco mais exagerada, o pessoal compra a sua pancada. Por mais que você faça uma crítica leve, o pessoal potencializa aquela crítica leve. E aí, consequentemente, vira um bafafá danado e aí pressiona ainda mais a situação do treinador. E em relação à arritmia, eu particularmente não entendi que ele passou a responsabilidade do problema de saúde que não é grave do Silvinho para a imprensa, mas entendi só que foi um motivo de muita pressão, coisa que o Silvinho nunca passou na vida em termos de técnico de futebol. Como jogador, atuou em alto nível em grandes clubes do futebol nacional e internacional e claro que tinha a sua pressão. Mas enfim, Soler, queria colocar a palavra do nosso querido Roberto de Andrade aqui para repercutir sobre 2 situações. O Corinthians quer contratar um centroavante e vai contratar um zagueiro. A informação que nós temos é que o Léo Santos não será aproveitado para a próxima temporada. E aí o Corinthians tem o Raul Gustavo, o João Vitor e o Gil para uma temporada que vai ter estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e assim vai. O Corinthians precisa de elenco, até porque ano que vem é ano de Copa do Mundo, calendário ensanduichado, cada vez mais apertado. Então o Corinthians está em busca de elenco. Então o Roberto de Andrade fala neste momento o porquê que o Timão está atrás de um zagueiro e principalmente de um centroavante. Foi até uma pergunta que a Rádio Bandeirantes fez nessa entrevista coletiva, porque é o seguinte, hoje em dia nós já ouvimos Lewandowski, Soares, Cavani, entre outros nomes. Se um jogador para atuar como 9 no Corinthians chegar e não for do mesmo tamanho do Cavani, será que o torcedor vai ficar frustrado com a diretoria corintiana? Roberto de Andrade responde assim. Não, esquece o Cavani. O Cavani vamos deixar à parte porque isso não é uma coisa concreta, não está na nossa mão, nós não estamos adiantados no assunto, é diferente. Nós queremos um centroavante, não precisa ser o Cavani. Pode ser qualquer outro que tenha a qualidade que a comissão enxerga. Que nós precisamos de um 9, nós precisamos. Frustrados, antes de ficar o torcedor, ficaremos nós. Se a gente não conseguir trazer um 9 para a gente dar início ao ano de 2022. Então tem muita importância para nós esse atleta. Por todos os outros atletas que envolvem esse 9 dentro do campo, entendeu?
Bom, então assim, só para que a gente possa explicar, é Cavani, já foi falado de Suárez, já foi falado também até... Gente, isso aí é uma loucura, para falar a verdade. Os caras falaram até de Lewandowski, né? Isso aí a gente pode dar risada, porque é zero chance de acontecer. A gente pode cravar isso aí. Em relação ao Cavani, eu não descarto, tava até ouvindo o comentário do Soler, viu, Soler? Se quiser me interromper também, fica à vontade, Vini, Gabi, Soler, ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Soler falou sobre o pré-contrato que o Cavani pode assinar já virando o ano, então não faz sentido, o Corinthians não vai, nem pode oferecer uma proposta, nem pode pagar a multa rescisória, nem pode hoje pagar o salário que recebe o Cavani. Então assim, gente, o que eu particularmente entendo de Corinthians é o seguinte, pessoal, deixa rolar essa história do Cavani. Quanto mais rola essa história de Cavani, menos se fala em outros centroavantes. Que primeiro, famosa cortina de fumaça, né? É exatamente a cortina de fumaça. Enquanto o pessoal tá falando de Cavani, Cavani vem, e o Cavani, cadê o Cavani? Corinthians tá lá, só correndo pelas beiradas. Recebe aqui uma proposta para contratar um centroavante, oferece uma outra para contratar um outro camisa 9 e assim vai. E por que o Corinthians tá atrás de um camisa 9? Porque o Jô, atual sumiu. Mas apareceu, né? Apareceu. A gente dá risada, mas ainda bem que tá tudo bem com ele, né? Foi fazer farra, foi lá brincar, o jogo, foi fazer as coisas dele. E isso aí, eu não vou entrar no mérito ou no demérito, porque eu não falo de vida pessoal de atleta, ainda mais quando os caras estão em férias. Tá em férias, você pode dar uma avacalhada. Mas aí ele vai ter que se resolver com a família também, já tá se resolvendo. O meu ponto aqui é, Corinthians tá atrás de um centroavante, muito porque o Jô, como falou bem o Soler, sumiu. E porque o Jô, por mais que tenha terminado essa última temporada como artilheiro do time em 2021, é um jogador que não corresponde nem de perto àquele Jô de 2017. E o Roberto de Andrade foi questionado sobre essa situação também. E o Jô que sumiu, vai receber alguma punição, Roberto de Andrade? Vamos lembrar que o atleta está de férias, primeiro. Segundo, que nós aqui não administramos vida pessoal de ninguém, nós administramos o atleta. No momento que ele entra no portão do clube, ele está sob os nossos cuidados. Daí para fora, quem tem que cuidar da vida dele, pessoal, com a esposa, com os filhos, é cada um que cuide da sua vida. E nesse caso específico do Jô, ele está de férias, ele sumiu 3 dias, pelo que todo mundo falou que eu não acompanhei. E para nós aqui ele tem que se apresentar dia 10 de janeiro. Se ele ficar sumido um mês, não vai mudar nada para nós nesse mês. Ele tem que voltar dia 10 de janeiro. Imagina ficar sumido um mês, cara. 3 dias já deu um bafafá danado. Ô, Capé. Oi. E só pra dizer que eu concordo plenamente contigo, e acho que eu tenha me expressado mal quando eu disse que foi uma entrevista esclarecedora, mas assim, a gente tem alguns tópicos, alguns assuntos que ao menos a palavra oficial do clube tem de ser ouvida. Né? Com certeza. E aí eu concordo com o que disse o presidente do Corinthians. Aliás, o presidente do Corinthians não, o Roberto de Andrade. É claro, é vida pessoal do cara. Mas por mais que todo mundo saiba disso, é importante muitas vezes você gastar esse tipo de pergunta pra ver o que o cara vai responder. E você tem ali a palavra oficial do Corinthians que é, meu amigo, tá todo mundo sabendo o que aconteceu, é um tema delicado, é vida pessoal do cara, ninguém vai meter o bedelho, ninguém quer, né, decidir o que ele tem que fazer ou não tem, mas é a palavra oficial, isso tem um peso, não, Capê? Nossa, mas com certeza, e a gente cobra muito disso, né, para que os dirigentes eles possam aparecer. Vou dar um exemplo aqui, o São Paulo aí, caindo pelas tabelas. Oi? Não Perdão, ouvi. Capê, pode seguir. Ah, não, tranquilo. Não, eu ia falar o seguinte, o São Paulo caindo pelas tabelas, momento delicado, com áudio vazado, com gente que não sabe se fica ou se vai, e aí de repente você não vê, cadê o Carlos Belmonte? Sumiu. Cadê o presidente Casares, que falava que era transparente, que é um homem de comunicação, desapareceu também, não fala mais com ninguém. Então, assim, pelo menos o Corinthians, além de ter convocado essa entrevista coletiva presencialmente, porque é uma incoerência danada. Você pede aí 50, 60 mil torcedores no estádio, mas não podem aí 10, 15 jornalistas acompanharem, seguindo os protocolos de segurança da Covid-19, uma entrevista coletiva no CT. Mas eu concordo contigo, Vini, é fundamental. E uma outra coisa nessa entrevista coletiva, importante pra gente atualizar o torcedor corintiano aqui nos donos da bola da Rádio Bandeirantes, é que o Corinthians conta com alguns jogadores que estão retornando de empréstimo. Caetano, zagueiro, / lateral esquerdo, moleque da base. Janderson, que teve um certo destaque no Atlético Goianiense. O Richard, que teve uma passagem aí nesses últimos 3, 4 meses frustrante no Atlético Paranaense. E principalmente o Ederson. O Alessandro, gerente de futebol, foi questionado sobre isso e ele falou que vai reavaliar a situação de todos os jogadores. A informação que nós particularmente temos é que Caetano não será aproveitado e deve fechar uma temporada de empréstimo com o Goiás. Tem a situação envolvendo o Richard, outro jogador que este sim
pode ser integrado ou reintegrado ao elenco. E o principal jogador que, por sinal, nesse meio temporada, recebeu uma proposta oficial da Premier League, o Ederson, volante, que no Campeonato Paulista era o novo Paulinho, estava fazendo gol pra lá pra cá, de repente perdeu espaço, sumiu do time titular e foi emprestado e fez uma boa temporada pelo Fortaleza. Então, em suma, este é o Corinthians, que busca um centroavante, um zagueiro e quem sabe se pintar uma proposta por alguma joia da base, o Corinthians vai vender, porque precisa de caixa e pra ontem, Vinão. Valeu! E lembrando que às 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Agora sim, com esse recado crucial do Gustavo Soler, eu me despeço do João Paulo Capelanes. Valeu, Capê, daqui a pouquinho tem Esporte e Debate, hein? Opa, com um convidado muito especial que já está aqui conosco na Pizzaria 1900 e agora eu vou comer meu fordelone. Traz pra nós depois. Não, você tá muito gordo, tem que emagrecer. Beleza, Magrão.